Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. O tempo de líder junto. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, é bom a gente saber exatamente aqui que nós estamos votando. Se trata de um projeto de lei que permite ao governo recolher ao Tesouro Nacional recursos de pagamento de precatório que no prazo de 2 anos não foram retirados pelos seus proprietários, pelos donos dos precatórios. E esse dinheiro fica parado lá em contas oficiais onde estão depositados. Esses recursos representam mais de 400 mil contas, ou seja, são recursos pulverizados, 490 mil provavelmente, ou 400 e poucos mil cidadãos e cidadãs brasileiros que receberam o recurso, mas não os retiraram. E, ao mesmo tempo, acumula mais de 8 bilhões de reais. Na prática, o objetivo desse projeto de lei é fazer com que esse recurso volte ao Tesouro de forma a contribuir para reduzir o déficit orçamentário do governo, que está absolutamente fora de controle. O governo, até naquilo que ele pretende fazer, que é uma política deletéria do senhor Meirelles, que é uma política sem rumo, que não dá nenhum horizonte ao povo brasileiro, não consegue sequer cumprir com aquilo que se comprometeu a cumprir. Isso é claro. Hoje, no jornal Valor Econômico, o senhor Marcos Lisboa, diretor do INSPER, ele aponta que o Brasil hoje não possui perspectiva de futuro, de crescimento sustentável e que tem muita incerteza para que o investimento de fato volte. O senhor Marcos Lisboa é defensor dessa política da chamada ponte para o futuro, que nós chamamos de pinguela para o passado. O senhor Marcos Lisboa, eu diria até um ideólogo desse ponto de vista. É uma pessoa que defende uma reforma da Previdência dura, uma reforma da Previdência que inviabilize que milhões de brasileiros possam se aposentar. O senhor Marcos Lisboa está dizendo nessa entrevista do Valor que este governo não tem perspectiva para o futuro. Futuro deles, rentistas, aplicadores financeiros, aqueles que vivem de renda. O que ele diz mais? Mesmo o capital estrangeiro que entra, ele afirma, o faz apenas para comprar ativos financeiros ou fábricas e concessões já existentes, não para construir novas, nem para melhorar a infraestrutura. Ou seja, ele está admitindo aqui o que nós já falamos várias vezes, que o que entra no Brasil é especulação financeira, é compra de ativos já existentes, de ativos de energia elétrica principalmente já existentes, e não se investe em novas infraestruturas, nem sequer em novas fábricas. Com essa percepção, continua ele, mesmo o setor financeiro, entusiasta até pouco tempo atrás do governo, tem cada vez mais desacreditado de sua capacidade em recuperar a economia, mesmo da sua perspectiva. Tanto é assim que as expectativas do setor para o crescimento do PIB em 2017, que um ano atrás se encontravam em cerca de 1%, hoje despencaram para menos da metade. Hoje representam 0,4% de crescimento para 2017. E provavelmente nós vamos chegar a menos do que isso, já está se falando em 0,2%, portanto, nada de crescimento esse ano. Isso quem está falando é o capital financeiro. São vozes que têm esse interesse de estabelecer uma política de transformar esse país num país agrário exportador e minério exportador. Que nós nos transformemos num país que vai exportar minério de ferro, nióbio, se for possível garantir o nióbio, e petróleo.
Aliás, as expectativas de produção de petróleo são que nós aumentemos a produção de petróleo, mas que a redução da proporção da Petrobras nesse conjunto será diminuída. Será menos de 80%, provavelmente em torno de 75%. E já disseram, vamos aumentar as nossas exportações de petróleo cru, de petróleo bruto. Ou seja, o Brasil abre mão de ter uma indústria de refinação, uma indústria petroquímica, para se transformar, ou para melhor, transformar o pré-sal numa área de exploração das multinacionais que vão exportar petróleo para outros países para ser feito refino, e nós, Brasil, vamos nos tornar importadores de gasolina, de diesel, de querosene e de outros derivados de petróleo. Ou seja, o Brasil abre mão de ter uma indústria petroquímica. O Brasil abre mão de ter uma indústria de equipamentos de tecnologia de exploração do petróleo. É isso que o seu Pedro Parente está fazendo na presidência da Petrobras, e é isso que esse governo está fazendo a partir da extinção da política de conteúdo nacional. É o fim de um setor importantíssimo na economia. Nós estamos vendo hoje os estaleiros do Rio Grande do Sul e de tantos lugares denunciando que está tudo parado, desemprego e nenhuma perspectiva de voltar a produzir. Mais de 10 estaleiros em nosso país que produziam plataformas de petróleo e outros navios que ajudavam na exploração. Agora, provavelmente, esses navios, essas plataformas, serão compradas de Singapura, da Coreia, e nós vamos estar gerando emprego lá fora. A troco de quê? A troco de atender os interesses das multinacionais de petróleo. Graças àquele projeto que foi aprovado aqui nessa casa, do senhor José Serra, aquele que fez a entrega do petróleo do pré-sal para as multinacionais. Portanto, mesmo esse projeto que tanto agrada o capital financeiro, esse projeto que tanto agrada os rentistas do país, esse projeto está no caos. Não tem condições, segundo o senhor Marcos Lisboa e tantos outros que observam a economia nacional, não tem condições de ser levado à frente. Essa é a situação em que nos encontramos. E esse governo, que está aí comandado pelo senhor Michel Temer e pelo senhor Meirelles, esse governo já não tem condições alguma de atender nem a esperança de 200 milhões de brasileiros que querem emprego, querem melhorar de renda, querem ter acesso à educação e à saúde, nem aquela ínfima minoria que contribuiu para o golpe que foi dado. Nem a Fiesp, aquela do pato amarelo, que agora está reclamando do fim da política de conteúdo nacional. Até esses estão se opondo agora a esse governo. Portanto, não há salvação. O PSDB, lamentavelmente, ontem, não quis desembarcar do governo. Preferiu ficar, se apegar aos cargos, se apegar às benesses de um poder caduco, de um poder que está caído, de um poder que está podre. O PSDB optou por essa decisão, aliás, com uma segunda decisão que é fantástica. Ele resolve permanecer no governo e, ao mesmo tempo, recorrer ao STF para que o STF desfaça a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e considere que esse governo foi eleito de forma ilegítima e irregular e, portanto, dê fim ao governo. Ou seja, ele quer ficar no governo e quer acabar com o governo. PSDB realmente virou um partido que é uma nau sem rumo, que não tem objetivo, que ninguém sabe para onde quer ir. Por isso, nós temos aqui que tomar decisões importantes. Eu conclamo aqui a todos os colegas, deputados, que vamos fazer uma análise sobre a situação política do país. O país está indo para o buraco, o país está afundando, e nós não temos outra solução, senão colocarmos uma nova perspectiva para o povo brasileiro. Isso se dá através de que forma? Através de um processo democrático, e o processo democrático com eleições diretas,
uma eleição direta que permita ao povo escolher um projeto que faça o Brasil andar. Se esse projeto vai ser o do PT, vai ser o do PSDB ou do PMDB, o povo vai decidir. Mas nós queremos que se possa dar ao povo o direito de decidir. E, inclusive, nós da bancada do PT queremos discutir uma antecipação das eleições, que a eleição de 2018 seja antecipada para esse ano, 2017. Vamos fazer uma nova eleição, vamos dar essa oportunidade ao povo brasileiro, uma oportunidade que nós temos que abrir mão aqui desse poder que nós temos aqui de elaborar leis e estamos sendo contestados a todo momento pela maioria do povo brasileiro. Por isso, nada melhor do que a democracia. A democracia é o caminho para superar a crise política, para superar a crise econômica e dar uma perspectiva ao povo brasileiro de mais emprego, distribuição de renda e oportunidades. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Muito obrigado, nobre deputado. Laerte Bessa votou com o partido. Está feito o